Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Aí eu acho, eu já vou ler a galera que tá polvorosa no chat. Eu acho que é uma questão de autocrítica, não só apenas do Diniz, mas em relação à variação de trabalho mesmo. E quando eu digo assim, é muito melhor avaliar trabalho, principalmente um trabalho que você vê que tem perspectiva de evolução, de continuidade, do que você romper. Eu não tô pregando aqui que o Diniz tem que ser demitido. Agora, que tem que existir uma reavaliação interna. E não digo que não esteja acontecendo, que essa avaliação ela tem que ser interna. Não é o Mário Bittencourt falando assim, eu cobrei do Diniz, não improvisa mais. Não é isso. É só mas assim, internamente. que tem que existir essa cobrança interna. E eu acho que, pelo perfil do Mário, pelo perfil do próprio Angione, eu acho que deve estar ocorrendo, acredito eu, que esteja ocorrendo uma insatisfação em relação ao que o Fluminense vem apresentando, porque não é o que o Fluminense esperava, acredito eu. Então, acho que tem que existir essa cobrança interna. A gente reclama, às vezes, do que o Flamengo faz, de tipo assim, às vezes é uma bagunça. O Dorival tá indo muito bem, mas o Flamengo ele se sente acomodado pro ano seguinte. O Flamengo sempre pensa no ano seguinte. Isso é nítido. Sempre ganha hoje, mas já tá pensando em ganhar amanhã. Eu acho que faltou um pouco dessa postura no Fluminense esse ano. De ganhar a Libertadores ano passado e falar assim, acabou. Não, a Libertadores do ano passado ficou... Eu acho que a questão da LDU também ficou com aquele objetivo, parece que o ano acabou. Parece que o ano acabou. O foco era exorcizar a LDU. Conseguimos. Agora, não é, né? Não é, pô. Acho que o torcedor quer muito mais. Tem que pensar em agora. Lutar por Libertadores no Brasileirão. Lutar pelo título. Pelo bi da Libertadores. E pelo título brasileiro. Sim. Pegar uma Copa do Brasil. A gente projetou aqui o Fluminense. Eu acho que é muito cômodo o Fluminense entrar pensando em Libertadores. Não, acho que a torcida quer ser campeã brasileira. Sim. E olha assim, você dá o time do Vasco, provável que o Fluminense, imagino que deve entrar em campo nesse jogo, só com a mudança em relação ao jogo do Bahia. A volta do Felipe Melo, que tá sendo poupado, ele não tá machucado. Felipe Melo e Marcelo. No lugar do Manuel. E o Marcelo no lugar do Diego Barbosa. Então, o Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo, Marcelo, André Lima, Ganso, John Arias, Marquinho e Cano, porque o Keno voltou a treinar agora. Mas não deve jogar. O Vasco, imagino que deve ser pegando o jogo do Bragantino, né? Eu acho que deve ser o mesmo time, só com o Medel no lugar do João Vitor. Que o Medel... Pai no banco. O Medel foi visitar a avó dele, acho que tava de saúde e tal. O Medel. Deve ser o Medel e Léo Pelé na zaga, ao invés de João Vitor e Léo Pelé. Então... Jardim, Paulo Henrique, Léo... Aí acho que saiu o João Vitor pra entrar do Medel? Isso, porque o Medel só não jogou porque ele foi visitar a avó. Piton, aí Esforza, Cocão, Galdamez, DVD, Rossi e Verrete. Com certeza. Aparente, a não ser que o Payet deve ir pro banco nessa partida. Eu acredito que ele não vai jogar de titular, mas pode existir essa possibilidade. O time do Fluminense é favorito, eu acho, pro jogo. Agora, eu acho que o Vasco tem total condição, ainda mais nesse momento de E o Vasco, no momento bom do Fluminense, o Vasco ganhou do Fluminense. Sim. Empatou no Maracanã, 1-1, com uma falha do Fábio, que ele dá a bola no pé do Pedro Raul só escora pro gol, e ganhou muito bem no Engenhão. Então, eu acho que o Fluminense, por ter essa questão dessa cobrança, não tá no momento de tranquilidade e nem de futebol bem jogado. Tem, acho que um time melhor. Mas acho que o Vasco, principalmente com um mental e competindo, ele tem tudo. Você colocaria quem como favorito do jogo? Não, eu acho que é o Fluminense. Fluminense? Eu acho que é o Fluminense. Mas, tipo assim, porcentagem. Se tivesse na KTO, botar uma graninha lá, fazer uma fezinha. Vamos fazer igual o Seleção Sport TV. 55... Então, eu acho que ele é favorito, mas por esse momento conturbado, essa crise de identidade que a própria torcida tá cobrando do Fluminense, eu botaria um favoritismo bem apertado ali. É favorito, mas você fala, vamos lá. 55. Assim. 55, 50, talvez. Acho que por ali. Não chegaria a 60, 40, não. Sabe qual é o problema também? Quando você tá sendo muito cobrado, você tem que dar uma resposta. Exato. Né? E pode vir a resposta contra o Vasco. Também tem isso. Tem isso. Tem que jogar, por isso eu falo. Tem jogadores individualmente. Vasco, quanto tempo o Fluminense ganha clássico? 13 jogos. Tem isso. Que é contra um tabu também forte. Mas é aquilo. O Fluminense tem jogadores melhores individualmente do que o Vasco. Bem melhores. Então, num jogo desse, a galera vai dar resposta, pode se superar. Mas acho que é um jogo que eu boto o Fluminense como levemente favorito, mas é bem encardido aí esse jogo. Acho que seria impossível eu falar isso 3 semanas atrás. Ah. Mas eu acho que o Vasco é favorito pro jogo. Favorito?
Tá se apoiando muito com, acho que com todo o entorno, né? O momento do Fluminense. O momento do Fluminense se botar meu dinheirinho na KTO, eu ia no ódio do empate. Tu acha que o torcedor vai apostar na vitória do Fluminense nessa partida? Tipo assim, não, vamos ganhar. O torcedor acho que tá inseguro. O torcedor tá inseguro. E tem outra coisa. Eu acho que, por exemplo, a gente não pode desprezar o momento tá vivendo, por exemplo, o Vasco vem de 2 bons jogos, não pode se iludir com a derrota do Vasco, porque não foi uma derrota aquela clássica em Bragança, que todo mundo perde lá, perdendo muito, sabe? E assim como o Vasco também não pode se iludir achando que chegou no ápice. Esse é o nível que a gente vai chegar. Não, tem que cavar um. E ontem teve sorteio, o Fluminense da Copa do Brasil, só pra registrar, o Fluminense pega o Sampaio Corrêa, o Vasco pega o Fortaleza. O Flamengo pegou o Amazonas. Eu vi o pessoal falando que, pô, o Vasco se fudeu. Botafogo pega o Juventude. Não. Copa do Brasil. É Atlético Goianiense? Vitória. Bom confronto, inclusive. Confronto de Série A. E o do Vasco também, né? Vasco Fortaleza. Vasco Fortaleza. Exatamente. Esse eu achei o mais encardido de todos. Né? Dos cariocas é o mais encardido. Mas diante das possibilidades, que o Vasco não tá no mesmo pote dos outros cariocas, né? Tá no pote 2. Diante das possibilidades, poder pegar um Atlético, um Palmeiras. Podia pegar, exatamente. Palmeiras, Flamengo, loucura. Então, aí... Enfim, eu acho, cara, que o Vasco pelo momento, questão de mobilização, questão de... Eu acho que por exemplo, algumas declarações do Diniz na coletiva, elas direcionam muitas críticas para erros individuais dos jogadores. Eu acho que isso em termos de ambiente, acho que não imagino eu, não tô falando ninguém tá fazendo corpo mole, nada disso, mas acho que não deve estar um ambiente legal, acredito eu, porque... Exatamente, assim, tem sempre uma situação de que elencos que conquistam no ano seguinte, o treinador... Muita dificuldade de... Pra manter essa pegada, essa fome. E o elenco já não aceita tantas coisas que ele aceitava lá na corrida pelo algo inédito, né? Aí você consegue essa conquista inédita. Você tem, então assim... Eu acho muito difícil que ele não tenha se desgastado com os jogadores. Cara. Pode acontecer. Principalmente com os que são prejudicados pela nossa visão de troca de posição. Martinelli, André. Não, é algo que pode acontecer. Eu acho que não é só isso. Eu acho que, por exemplo, na coletiva do primeiro Fla-Flu, ele, por exemplo, fala sobre questão de... Não a atitude dos jogadores, mas questão de... algo como... Não quero errar a palavra aqui. Mas que não fosse algo tático. Sim. Algo mais técnico. Técnicos e tal. Então, assim, creio eu que o ambiente do Vasco... no momento, apesar da derrota, esteja mais favorável, e eu acho que isso pesa. Acho que as coisas já se equilibram naturalmente quando estão relacionadas a clássico. E outra coisa, agora tem um pau também. Clássico é muito à parte, né? Se existe algo no futebol que é uma verdade, é que se chega num clássico, forças desequilibradas, alguém com a setinha pra cima, alguém pra baixo, a hora de virar tudo é no clássico, Sim. Né? Então, se tem um momento, assim, Fluminense não vence a 13 clássicos. O Flamengo do São Paulo contra o Botafogo. O Flamengo do São Paulo com o próprio Fluminense. Que vinha na temporada de surras e eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. E também a gente pode... O Vasco ganhava do Fluminense, ganhava do Flamengo numa das piores fases da sua história. O Vasco é o destino, né? Que o pessoal diz. Então... Mas então, a gente tá falando de agora de crise. Essa continua pra esse jogo, hein? Lado de torcida. Isso também. Aí eles não entraram em um acordo, porque... Ninguém queria abrir mão do Setor Sul de novo. Mas eterno isso. Eterno. E aí ficou acordado, né? Ficou definido que o Fluminense, como mandante, vai ficar no Setor Sul com 90% dos torcedores, no caso, né? Do estádio inteiro. E na volta... eu fui ano passado como visitante. Vai ter que... Ficar só naquele topinho lá. Na volta, se eu não me engano, aí eu não sei como é que vai ser, se o Vasco vai pro Setor Sul ou não, né? O Vasco vai... 90%, mas sem o Setor Sul, não é isso? Não, acho que aí quando é mando do Vasco, você pode jogar no Setor Sul. Porque aí fecha no mandante, entendeu? E mando do Vasco é obrigatoriamente no Maracanã ou tem que ter aquela briga toda? Como é que o Fluminense vai falar pra não jogar no estádio? Cara, então... Ele tá com... Entendeu? Então. Porque São Januário não é proibido de ter Vasco, né? Por que eu não tô conseguindo lembrar disso? Porque ano passado teve Vasco e Fluminense no Brasileirão, só que foi no Engenhão. Exatamente. E aí eu não consigo... Aí lá não tem isso. E aí lá não tem isso. Aí eu não consigo lembrar como é que está, a que pé está de, tipo, quem joga no Sul, joga no Norte. É porque o Vasco não vai abrir mão no segundo turno de jogar pra um público
Maior. Clássico, é. Clássico. Então, eu acho que... Mas que seria pro Fluminense, seria ruim. Você lembra o motivo? Seria ruim jogar São Januário. Você lembra o motivo do Vasco e Fluminense ser no Engenhão? Eu não lembro. Será a questão daquele imbróglio do Maracanã? É acordo. Então, eu acho que pode ser no Engenhão de novo, entendeu? Por conta dessa... Você vende mais ingressos do que em São Januário. Exatamente. Né? Eu acho que clássico também não pode em São Januário. Ó, tem um... Não tá liberado. O JEP não libera, né? Superchat aqui do Isaac Lima. Desde o início do ano, eu venho falando que o Diniz é professor Pardal e que não iria ganhar nada de importante no ano. Lembrando que a Recopa não vale nada. Cara, mas então ao céu, então... A gente tá falando de crise no Fluminense, mas enquanto a gente tá aqui, com certeza tá rolando no Seleção Sport TV, no canal de televisão, todas as falas do Ramon Dias, a pedir desculpa ali. Também pode estar se instaurando uma crise no Vasco, nesse momento. Uma crise interna. Institucional, né? Institucional, mas que pode respingar no campo. Porque a gente tá aqui, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas com certeza tá sendo falado em todos os canais de televisão hoje. Sim. Uma pressão na figura do treinador. O Vitor Matos tá falando sobre aquele Vasco Fluminense do Engenhão, do Newton Santos, melhor dizendo, foi porque o Maracanã estava entregue a Conmebol. Era verdade. Pra fazer o envelopamento pra final. Aí o Danilo Soares dando aquela provocada no Fluminense, falando que o Vasco ultimamente vai mal contra time pequeno, tá preocupado. Deixa eu ver. Como é que é? O Isaac Lima falando, coitado do Vasco na Copa do Brasil já era. Deixa eu ver. O Silvio César falando que o Vasco tá em crise há uma década. O Marcelo Melo. Fluminense já falou que o Sul é para o Flu, que é um dos donos do estádio desde 2013. Deixa eu ver aqui. Donos me pega um pouco. Administradores, né? Ele não aguenta. É o inquilino. Porra, dono é... O Denilson Souza, o Diniz reclama da análise por resultado e se utiliza do resultado para justificar as suas escolhas. Como, por exemplo, ganhamos a Libertadores assim. Ele desequilibrou o próprio trabalho. É aquela questão que a gente bateu na tecla essa charla inteira. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!